A chuva fina caía sobre o asfalto molhado quando Lívia parou diante da antiga casa branca. O portão ainda rangia do mesmo jeito, como se o tempo tivesse parado apenas para lembrá-la de tudo o que tentou esquecer. Ela respirou fundo, as mãos tremendo ao tocar a tranca. Dentro, cada parede guardava o som de um amor que se partiu em silêncio. Miguel estava lá, parado na varanda com o olhar preso nela. O mesmo olhar que um dia prometeu nunca mais vê-la. O vento trouxe o cheiro do mar e, junto, uma pergunta que ela não conseguia calar. Por que ele voltou? Ele disse apenas: Lívia, precisamos conversar. A voz dele era calma, mas carregava anos de dor. O mundo pareceu parar por um instante. E então ela respondeu, quase sussurrando: algumas verdades chegam tarde demais. O silêncio que veio depois doeu mais do que qualquer palavra. E no fundo, ambos sabiam. Aquela noite mudaria tudo. O som do relógio antigo quebrou o silêncio como um lembrete cruel do tempo perdido. Lívia caminhou pela sala, observando os retratos nas paredes. Rostos sorridentes que pareciam zombar da dor que agora enchia aquele espaço. Miguel a seguiu com passos lentos, carregando o peso de quem voltou tarde demais. Helena perguntou por você, ela disse, sem encará-lo. Miguel fechou os olhos, respirando fundo. Eu não esperava que ela quisesse me ver. A voz dele soou fraca, como se cada palavra cortasse por dentro. Lívia se virou, o olhar firme. Ela merece saber a verdade. Ele respondeu, com um tom que misturava culpa e desespero. Nem toda verdade liberta. Às vezes destrói. A tensão entre os dois era um campo minado de lembranças e o ar parecia denso demais para ser respirado. Cada frase era uma ferida aberta. Na cozinha, o som da chaleira fervendo trazia uma estranha sensação de normalidade. Lívia serviu o chá como quem tenta manter o controle das próprias mãos. Controle das próprias mãos. Miguel observava cada gesto, o mesmo ritual de sempre, mas agora repleto de abismos invisíveis. Você ainda toma chá de camomila? Ele perguntou, tentando suavizar o peso da noite. Ela deu um meio sorriso amargo. Algumas coisas a gente não muda. Mas seus olhos diziam o contrário. O vapor subia entre eles como uma névoa, escondendo o que nenhum dos dois ousava dizer. Você mentiu para mim? Lívia, ele disse, enfim, com voz trêmula. Ela pousou a xícara devagar, o olhar frio e ferido. E você me obrigou a isso. A chaleira apitou novamente, como um grito preso no ar. Nenhum dos dois moveu um músculo. Helena desceu as escadas devagar, atraída pelo som das vozes. Ao ver o pai na cozinha, congelou. Fazia tantos anos, e ainda assim, era como se o tempo nunca tivesse passado. Pai! A palavra saiu trêmula, quase infantil. Miguel virou-se, surpreso, os olhos marejados. Helena. O nome dela soou como uma oração quebrada. Lívia ficou imóvel, sentindo o coração despencar. Por um instante, o tempo parou. A menina o observava com uma mistura de raiva e saudade, o rosto iluminado pela lâmpada fraca. Por que agora? Ela perguntou, a voz falhando. Ninguém respondeu. A verdade pesava demais para caber em palavras. O vento bateu na janela, e o barulho da chuva pareceu chorar junto com eles. O reencontro que deveria ser um abraço virou um abismo. Helena deu um passo à frente, mas parou antes de tocá-lo. Você foi embora sem olhar para trás, disse ela. As palavras afiadas. Miguel se aproximou, a voz embargada. Não foi escolha minha. Lívia observava, imóvel, com lágrimas contidas. Mentira! Gritou Helena, a voz quebrando em meio à dor. Tudo é mentira nessa casa. A força de sua raiva fez o copo na mesa cair e se estilhaçar no chão. O som ecoou pela casa inteira,
como se algo dentro deles tivesse se partido também. Miguel tentou tocá-la, mas ela recuou. O silêncio seguinte foi mais cruel que qualquer acusação. Lá fora, a tempestade se intensificava, e dentro deles, outra começava. Amanhã amanheceu cinza. A chuva havia cessado, mas o silêncio da casa era mais pesado que a tempestade. Lívia observava Helena dormir no sofá, o rosto ainda marcado pelo choro. Miguel, na varanda, acendia um cigarro que não fumava. Apenas o deixava queimar. Você devia ir embora antes que ela acorde, disse Lívia, com voz baixa. Ponto. E fingir que nada aconteceu? Ele respondeu, encarando o mar ao longe. O vento frio entrou pela janela, espalhando o cheiro salgado pela sala. Não dá para pagar o que fomos, ela sussurrou. Miguel olhou de relance, e pela primeira vez houve ternura. Mas logo se transformou em dor. Você sabe que minha volta não é só por ela, disse ele. Lívia sentiu o chão sumir sob os pés. Algo dentro dela sabia. Ele guardava outra verdade. Naquele mesmo dia, Cecília chegou sem avisar. O som dos saltos ecoando no corredor anunciou mais do que sua presença. Anunciou o julgamento. Então ele voltou. Disse, sem olhar para Lívia. O tom era de veneno contido. Não é o que você está pensando, mãe. Cecília soltou um riso curto. Com você, nunca é. A sala pareceu encolher. Miguel desceu as escadas, e o olhar das duas mulheres se cruzou sobre ele. Um olhar que carregava anos de rancor e medo. A verdade sempre encontra um jeito de voltar, mesmo quando ninguém a quer, disse Cecília, deixando a frase no ar como um desafio. Lívia segurou as lágrimas, mas dentro dela, algo desmoronar. A mentira que protegia Helena começava a apodrecer. No quintal, Helena sentava na velha rede onde costumava ouvir histórias do pai. Agora o vento contava outra. Feita de dúvidas. Pegou uma caixa de fotos antigas, esquecida no depósito. Entre as lembranças, encontrou uma fotografia. Seus pais abraçados diante de um carro preto, e ao fundo, um homem que ela não reconhecia. No verso, uma data e uma frase rabiscada. O dia que mudou tudo. O coração dela disparou. Quando entrou em casa, escondeu a foto no bolso e encarou a mãe, que tentava parecer calma. Mãe, quem é esse homem? Perguntou. O silêncio de Lívia foi resposta suficiente. Pela primeira vez, Helena percebeu que talvez o inimigo não estivesse fora, mas dentro da própria família. A noite chegou antes do esperado, carregando o peso de perguntas não ditas. Miguel e Lívia estavam sozinhos na sala. Helena sabe de algo, ele disse, com a voz baixa, cansada. Lívia assentiu, os olhos fixos na lareira apagada. Ela encontrou a foto. O silêncio que se seguiu foi quase uma confissão. Você prometeu que tinha destruído tudo. Ele murmurou. Eu prometi, mas não consegui. As chamas começaram a nascer na lareira, refletindo nos rostos cansados deles. Miguel se aproximou, a voz rouca. Se ela descobrir o que aconteceu naquela noite, nada vai sobrar. Lívia fechou os olhos, o rosto banhado pela luz do fogo. Talvez seja a hora de parar de esconder. Helena esperou todos dormirem. Caminhou até o escritório do avô, um lugar proibido desde sempre. As gavetas cheiravam a mofo e segredos. Encontrou um envelope com o nome do pai. Dentro, documentos amarelados, recortes de jornal e uma carta nunca enviada. Miguel, perdoe-me pelo que fiz. Foi a única forma de salvar nossa família. O papel tremia em suas mãos. O relógio bateu 2 vezes. Lá fora o mar rugia. Pela primeira vez, Helena sentiu medo da verdade. E, no entanto, sabia que só ela poderia libertá-los.
ou destruí-los de vez. O amanhecer trouxe mais perguntas do que luz. Helena desceu as escadas com o envelope nas mãos, o coração disparando. Lívia e Miguel tomavam café em silêncio, como se a calma pudesse esconder o medo. Eu encontrei isso, disse ela colocando os papéis sobre a mesa. O som do envelope rasgando o ar fez o tempo parar. Lívia ficou pálida. Miguel desviou o olhar. Por que o nome do pai está em algo que o vô escondeu? Ela perguntou. Nenhum dos dois respondeu. Helena olhou para ambos. O olhar firme, cortante. Vocês me devem a verdade. Lívia respirou fundo, mas a voz falhou. Algumas verdades machucam demais. Helena apertou a carta no peito. Mentir também machuca. E saiu, deixando o silêncio ferido atrás de si. No jardim, Cecília observava o mar, imóvel, como quem vigia um segredo. Helena se aproximou com a carta nas mãos. A senhora sabia? Perguntou, sem rodeios. Cecília virou-se devagar, o olhar frio, calculado. Sabia o suficiente para manter a família de pé. Helena riu, com amargura. De pé ou aprisionada? O vento soprou forte, levantando folhas e memórias. Tudo o que fiz foi para proteger vocês, insistiu Cecília. Proteger de quê? Helena gritou. Cecília não respondeu. Apenas olhou o horizonte. O silêncio entre as duas era mais violento que qualquer discussão. Pela primeira vez, Helena viu fragilidade nos olhos da avó e entendeu que o amor dela sempre veio com algemas. Miguel foi até o ateliê abandonado onde costumava revelar suas fotos. O cheiro de produtos químicos e mofo ainda o fazia lembrar do que perdeu. Abriu uma caixa antiga e encontrou um rolo de filme nunca revelado. Com as mãos trêmulas, colocou-o no projetor e assistiu à verdade emergir em sombras e luz. Era a noite do acidente. O carro preto, o grito e Paulo correndo para esconder o corpo. Meu Deus, murmurou. O passado que ele tentara enterrar voltava com força. Lívia apareceu na porta, lágrimas nos olhos. Você prometeu esquecer, ela disse. Ele respondeu, com voz cortada. E você prometeu não mentir. A projeção iluminou os dois, como se a imagem os julgasse. O jantar daquela noite foi um campo de batalha silencioso. Cecília tentava manter as aparências, servindo sopa como se nada tivesse acontecido. Helena observava cada gesto da avó, cada mentira disfarçada em boas maneiras. Achei que família fosse sinônimo de verdade, disse Helena, quebrando o silêncio. Paulo levantou o olhar, surpreso. Miguel e Lívia se entreolharam. Cecília pousou a colher. Firme. Família é o que a gente protege. Mesmo que doa, Helena respondeu, com voz firme. E quando é a mentira que dói? O som dos talheres cessou. Ninguém respirou. Lá fora, o trovão anunciou o que viria. A tempestade dentro e fora daquela casa estava apenas começando. Mais tarde, Miguel e Paulo se encontraram na garagem, onde o eco das lembranças ainda vivia entre ferramentas enferrujadas. Eu tentei te avisar naquela noite, disse Paulo, a voz rouca. Você destruiu minha vida, respondeu Miguel, com raiva contida. Eu salvei sua filha, o pai rebateu. O silêncio que veio foi um golpe. Se ela souber que o acidente matou o irmão de Cecília, nunca vai perdoar ninguém. Miguel deu um passo atrás, o rosto em choque. Você sabia desde o início. Paulo assentiu lentamente, os olhos marejados. E menti para todos vocês. O som da chuva batendo no teto era como um aplauso cruel do destino. Nada mais podia ser escondido. Mas a casa parecia respirar tensão. O som da chuva se misturava ao de passos apressados no corredor.
Helena entrou na sala com um envelope rasgado nas mãos, os olhos inflamados de dor e raiva. Conto seus olhos, Jade. Só da... Uniconto e Maricunha. Por quanto tempo vocês iam me esconder isso? A voz dela ecoou como um trovão. Lívia tentou se aproximar, mas Helena recuou. Não toca em mim. Miguel, em silêncio, observava as duas, perdido entre culpa e desespero. Cecília desceu as escadas, rígida como uma juíza. Chega disso, Helena. Mas a menina não se calou. Você matou a verdade e chamou isso de amor. O golpe veio seco, como uma lâmina. Cecília empalideceu. Lívia chorou. Miguel virou o rosto. Ponto. A família inteira estava despida. E o que restava era só vergonha. Mais tarde, Cecília trancou-se no quarto. O som da chuva batendo na janela era o único que a acompanhava. Pegou uma caixa escondida sob o guarda-roupa e tirou de dentro uma foto antiga. Ela, o irmão e um homem ao volante. O mesmo carro do acidente. As lágrimas, que sempre escondeu tão bem, enfim, caíram. Foi por amor, por medo e pelo nome da família, sussurrou para si mesma. Lá fora, Helena ouvia tudo do corredor, o coração apertado. De repente percebeu. A mentira não era só dos pais. Era um legado. E agora, esse legado sangrava. Miguel caminhou até o penhasco, onde o mar batia furioso nas pedras. Lívia o seguiu, a roupa colada ao corpo pela chuva. Você vai fugir de novo! Gritou ela, a voz engolida pelo vento. Miguel virou-se, olhos vermelhos. Eu deveria ter contado tudo. Lívia o abraçou, desesperada, como quem tenta segurar o inevitável. Então conta agora, sussurrou. Ele respirou fundo. O acidente não foi culpa sua, Lívia, foi do seu pai. A chuva pareceu parar. O tempo congelou entre eles. E o amor, ferido, começou a sangrar. De volta à casa, Paula aguardava na sala, com um copo de uísque nas mãos. Ela sabe? Perguntou quando Lívia entrou. Ainda molhada. Sabe o suficiente para te odiar. Ele baixou o olhar, vencido. Achei que esconder fosse protegê-la. Lívia se aproximou, o rosto endurecido. Você destruiu mais do que protegeu. A voz dela tremia, mas havia força. O Miguel perdeu tudo por sua culpa. Paulo tentou falar, mas ela o interrompeu. E eu menti por você. As lágrimas dessa vez não vieram. Apenas o silêncio pesado de uma filha que enfim deixava de perdoar. Helena não aguentou mais. Saiu de casa correndo, ignorando os gritos da mãe. O mar rugia. O vento arrancava lágrimas de seu rosto. Miguel tentou alcançá-la, mas escorregou nas pedras. Helena! Gritou, a voz carregada de desespero. Ela parou na beira da falésia, respirando entre soluços. Vocês mentiram a vida toda. A dor na voz dela era o eco de todas as mentiras anteriores. Lívia chegou logo atrás, ofegante. Filha, me escuta. Mas Helena deu um passo à frente. O vento soprou forte, e o grito da mãe se perdeu no som do mar. A tela se enche de chuva e silêncio. E a noite os engole. O vento gritava junto com as ondas, e o som do mar se misturava ao choro. Miguel alcançou Helena antes que ela se aproximasse mais da beira. Olha para mim, suplicou, segurando-a pelos ombros. Ela tremia, encharcada, o rosto coberto de lágrimas e chuva. Você mentiu para mim, gritou, empurrando-o. Eu te perdi antes mesmo de te conhecer, filha, respondeu ele, com a voz partida. Lívia se aproximou, ajoelhando-se. Helena, por favor. Nada disso muda o quanto te amamos. A menina chorou, soluçando. Mas eu não sei mais quem vocês são. A chuva desabava como um castigo divino,
E naquela noite, cada um deles entendeu. A verdade nunca vem sem um preço. De volta a casa, a madrugada se arrastava silenciosa. Helena dormia no sofá, exausta, enquanto Lívia a observava, segurando-lhe a mão com delicadeza. Miguel se aproximou devagar, com o rosto cansado, as roupas ainda úmidas. Ela vai te perdoar, disse, sem convicção. Lívia balançou a cabeça. Perdão não apaga o que escondemos. Ele sentou-se ao lado dela. O que importa agora é não mentir mais. Por um instante, ficaram apenas se olhando, sem coragem de dizer que ainda se amavam. Lá fora, o mar começava a se acalmar. Dentro deles, porém, as ondas ainda batiam forte, lembrando que o amor também pode ser um naufrágio. Na manhã seguinte, Cecília entrou no quarto de Paulo com um olhar que misturava raiva e resignação. Chega, Paulo. Ela sabe. Ele fechou os olhos, cansado. Então acabou. Cecília se aproximou, a voz trêmula. Você devia ter contado. Eu fiz o que fiz porque você não teve coragem. Ele abriu os olhos lentamente. E você destruiu nossa filha para proteger o quê? Um nome? O silêncio cortou o ar. Cecília sentou-se, as lágrimas finalmente cedendo. Eu só queria que ela não carregasse o mesmo peso que eu, Paulo respondeu com amargura. E agora ela carrega 2. O relógio na parede marcava 9 horas. O tempo avançava, mas para eles parecia parado entre culpa e arrependimento. Mais tarde, Miguel caminhou com Lívia até a praia. O céu, nublado, parecia refletir o que sentiam. Nem luz, nem sombra, apenas cansaço. Você me odiou por tanto tempo? Perguntou ela. Miguel respirou fundo. Eu te amei tempo demais para sobrar espaço para o ódio. Ela sorriu com tristeza. E agora? Ele olhou o horizonte, onde o mar tocava o céu. Agora, a gente tenta começar do zero, mesmo sabendo que não dá. Um silêncio doce se instalou entre eles. As ondas lavavam a areia, como se apagassem rastros antigos. Pela primeira vez em anos, Lívia se permitiu respirar sem culpa. Ao cair da tarde, Helena encontrou o pai no antigo estúdio de fotografia. Você ainda guarda tudo isso? Perguntou, observando as câmeras e negativos. Miguel sorriu com melancolia. Algumas coisas a gente guarda para lembrar quem fomos. Ela o olhou com ternura. Eu queria ter te conhecido antes das mentiras. Ele abaixou a cabeça. Mas talvez seja agora que você me conheça de verdade. Helena pegou uma câmera, apontou para ele e clicou. O som do obturador soou como um recomeço, para lembrar que a verdade também pode ser bonita, disse ela. Miguel sorriu, pequeno, sincero. Pela primeira vez, a dor parecia suportável. O sol nascia pálido sobre a cidade ainda silenciosa. Lívia acordou com o som das ondas e o coração pesado. Helena havia deixado um bilhete sobre a mesa. Preciso entender sozinha. O papel estava úmido de lágrimas. Desesperada. Ela correu até Miguel. Ele leu as palavras devagar, o rosto ficando rígido. Ela fugiu. Sem hesitar, pegaram o carro e seguiram pela estrada costeira. O mar, ao lado, refletia o medo que os acompanhava. Dentro do veículo, o silêncio era mais cruel que qualquer briga. Ela não vai suportar tanto peso sozinha, disse Lívia, chorando. Miguel apertou o volante com força. Nem eu suportei, Lívia. Mas vou encontrá-la, nem que precise perder tudo outra vez. Helena caminhava sozinha por uma estrada de terra que levava ao farol abandonado. O vento soprava forte, empurrando seus cabelos para trás. O bilhete amassado da carta do avô ainda estava em seu bolso.
Cada passo parecia um acerto de contas com o passado. Meu pai mentiu. Minha mãe mentiu. Todo mundo mentiu, murmurava. Mas dentro dela, algo começava a mudar. A necessidade de entender, não de punir. Ao chegar ao farol, olhou para o mar e fechou os olhos. Pela primeira vez, o silêncio não era vazio. Era cura. Cecília estava sentada à mesa, sozinha, com a xícara de café intocada. Paulo entrou, o rosto abatido. Lívia saiu atrás dela, disse. Cecília apenas assentiu. Ponto. Você sempre deixou os outros resolverem o que você começou. Ele continuou, cansado. Ela ergueu o olhar, fria, mas os olhos marejaram. Eu só quis proteger. Paulo respondeu. Firme. Proteger não é controlar. Um silêncio denso se instalou. Cecília pegou a aliança da mão e a deixou sobre a mesa. Então talvez eu não saiba amar? A confissão veio simples, dolorosa. E pela primeira vez Paulo entendeu. O arrependimento também é uma forma de amor tardio. Quando o carro parou diante do farol, o vento quase arrancava as palavras da boca de Lívia. Helena! Gritou, correndo pelas pedras. A filha apareceu no alto da escadaria, com os olhos marejados e um sorriso triste. Eu achei que precisava fugir para entender vocês, disse ela. Miguel se aproximou devagar. E entendeu? Helena assentiu, chorando. Vocês mentiram, mas amaram. E isso me basta por agora. Lívia a abraçou com força, tremendo. Miguel envolveu as duas, e o barulho do mar pareceu distante, como se o mundo se curvasse ao reencontro. Pela primeira vez, as feridas começaram a se fechar. Não por esquecimento, mas por escolha. Mais tarde, os três voltaram juntos pela estrada costeira. Helena dormia no banco de trás, o rosto sereno. Lívia e Miguel trocavam olhares silenciosos, não de paixão, mas de compreensão. Sabe o que eu percebi? Disse ele. Que a verdade dói menos do que a ausência. Cansada, e que o amor não precisa ser perfeito para valer a pena. O som do mar acompanhava o carro como uma canção antiga. O sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de dourado e cinza. Era o fim de um ciclo, e o começo de algo novo, frágil, mas vivo. Os dias seguintes trouxeram um silêncio diferente. Não o do medo, mas o do recomeço. A casa estava em concerto. Paredes sendo pintadas, janelas abertas para o sol entrar. Lívia caminhava pelos cômodos com passos leves, como se aprendesse a respirar de novo. Miguel fotografava o jardim e Helena ajudava a avó a cuidar das plantas. Cecília observava a filha de longe, os olhos marejados por algo que parecia culpa e alívio misturados. A gente sempre pode começar, mãe, disse Lívia, sorrindo. Cecília assentiu, sem conseguir responder. Pela primeira vez, a mentira não dominava o espaço. Era apenas uma sombra antiga, que o tempo começava a dissipar. À tarde, Miguel caminhou com Helena até o penhasco onde tudo quase terminou. O vento era brando agora, e o mar, tranquilo. Eu pensei que ia te odiar para sempre, disse ela, olhando o horizonte. Miguel sorriu de leve. E agora? Helena respirou fundo. Agora eu entendo que errar também é uma forma de amar. Quando a gente tenta acertar depois, ele assentiu, emocionado. Você é mais forte do que nós dois juntos. Ela o abraçou, e o mar pareceu responder com um sussurro doce. A dor não havia desaparecido. Apenas aprendido a caber dentro deles. Enquanto isso, Cecília e Paulo caminhavam pelo cais. O silêncio entre eles, antes feito de distância, agora era de respeito. Cansei de fugir.
Ela olhou o mar, os olhos cansados, mas serenos. Acho que é hora de deixar a verdade viver, mesmo que doa. Paulo assentiu, emocionado. Então, talvez ainda haja salvação para nós? Cecília sorriu, pequena, sincera. Talvez. O vento levantou o lenço de seu pescoço e, por um instante, ela pareceu mais leve, como alguém que, finalmente, se libertou das correntes que ela mesma havia criado. À noite, Liv e Miguel sentaram-se na varanda, o som do mar embalando o silêncio entre eles. Você acha que a gente consegue voltar? Perguntou ela, sem coragem de encará-lo. Miguel pensou por um instante. Voltar? Não. Mas dá para continuar? Ela sorriu, com lágrimas nos olhos, mesmo com tudo o que aconteceu. Ele segurou a mão dela, principalmente por tudo o que aconteceu. O vento frio passou, e Lívia encostou a cabeça no ombro dele. O amor entre eles não era mais o mesmo, mas agora é verdadeiro, limpo de ilusões, pronto para existir de outro jeito. No dia seguinte, Helena se preparava para sair. Para onde vai? Perguntou Lívia. Para viver. Eu não quero que a mentira seja o começo da minha história. Lívia a abraçou com força, os olhos marejados. Miguel sorriu de longe, orgulhoso e sereno. Helena olhou para trás uma última vez. Obrigada por finalmente me deixarem ser livre. A porta se fechou suavemente, e a casa ficou em silêncio. Um silêncio bonito, de paz. Lá fora, o mar respirava tranquilo, e o sol brilhava como se perdoasse. A verdade, enfim, tinha encontrado lugar. E o amor, nascido da mentira, aprendeu a sobreviver à verdade.